Olá, servidor público, servidora pública, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o programa de hoje está maravilhoso. Nós vamos apresentar a entrevista que fizemos com a deputada federal por São Paulo, Luciene Cavalcante. Ela vai falar sobre educação, sobre escolas, sobre professores, sobre segurança e a importância do ensino médio. Vamos lá? Vem! Só que fazer, levando em conta, viu, Luciano? E aí fica a pergunta para você, como parlamentar, tendo em vista que tem pessoas da esquerda que acham importante essa modernização ou silêncio com relação a isso, né? Não, vamos suspender, mas depois a gente... Nossa, tem que suspender, não, tem que retomar e reconstruir a emancipação pelo conhecimento, né? Aliás, como o Paulo Freire propunha, a educação é libertação, é liberdade. Né? É isso. Sim. Fazer. Não, você tá correto, Marcos. Você fez aí um histórico muito, muito importante, porque assim, quando a gente faz a disputa dessa escola, depois de tudo, vamos pensar no nosso país, né? Depois de mais de 300 anos de escravidão, trabalho escravo, o último país a revogar a escravidão, o último país do nosso continente a ter uma universidade, o último. Assim, o Brasil, em matéria de educação, a nossa elite, né, nossa classe dominante, sempre foi muito estratégica no sentido de negar esse direito de uma forma muito perversa. Isso é histórico. E aí a gente consegue avançar para ter uma educação de fato cidadã, no Constituição de 88, aí vem todas essas contra-reformas através da terceirização, através da privatização, que precarizam o ensino e o aprendizado, porque não tem como precarizar só um. Toda vez que a gente precariza, ataca os professores, a gente está atacando os alunos. Toda vez que a gente está atacando os alunos, a gente ataca os professores. Porque o nosso trabalho é único. O nosso trabalho é o desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem. Então, não tem como separar isso. A gente está integrado. Então, historicamente, a gente vive esse processo. E aí, eles primeiro tentaram fazer a gente virar consumidor, e agora a gente tem que ser empreendedor, porque essa é a lógica que vem sendo construída por essas pessoas, por esses grupos econômicos que mandam no nosso país, por essas 6, 7 famílias, né, que mandam no nosso país, gente. Então, assim, a gente sabe, a gente reconhece isso, e essa questão do EAD é algo, assim, gravíssimo, sobretudo no ensino superior. Até a semana passada, na quarta-feira, a gente fez uma audiência pública com o ministro Camilo, do Ministério da Educação. E ele trouxe essa preocupação, porque essa venda, né, que ocorreu e se acentuou durante a pandemia, venda que eu digo assim, as faculdades viraram todas as empresas de capital aberto, elas foram compradas por esses grandes conglomerados internacionais, e aí a ideia deles é um professor para 700 alunos, e vamos nas apostilas, e enfim, existe uma demanda reprimida, porque as pessoas precisam, querem ter acesso ao ensino superior, e não há uma política de desenvolvimento que acompanhe isso. Aí o fato é que os índices de aproveitamento, nossos índices de avaliação do ensino superior estão extremamente baixos. Luciene, eu ouvi qualquer coisa de que o Lula não estava tão preocupado em mudar
o ensino fundamental. Ouvi dizer que ele acha que tem que fazer uma outra modificação, mas muitos educadores queriam mudar completamente o ensino básico, né, fundamental. Isto vai caminhar no Congresso? Como é que está o Congresso? O que o Congresso pensa sobre o que está acontecendo nas escolas do ensino fundamental? Então, God, olha, o nosso congresso é um congresso que ainda a gente está fazendo o termômetro das correlações de força. Talvez amanhã a gente tenha uma primeira reunião, uma primeira sessão do Congresso, com uma pauta de derrubada de vetos e outras ações que precisam ser votadas. Mas a gente não sabe ainda qual foi a capacidade de articulação do governo para conseguir fazer as ações que precisam ser feitas, que precisam passar pelo Congresso Nacional. Talvez amanhã, talvez na próxima semana, a gente ainda não sabe. Ainda essas Acabei de sair de uma reunião, inclusive, agora, com os líderes de todos os partidos, oposição e situação. Então, isso está sendo construído. Agora, a gente sabe que a gente derrotou essa extrema-direita no Executivo, mas eles conseguiram fazer muitas cadeiras no Congresso. E a preocupação deles não é uma preocupação com o povo, com a população. Não é. Estão voltados a continuar com essa tática da extrema-direita, que é a construção de fake news, que é a construção de narrativas que criam outras realidades, que não são as realidades, né, que a gente percebe, e que são propostas contra o povo. Eles não têm um programa. O único programa que eles têm, propostas que eles têm, sempre são de armamento e defesa do armamento e daquilo que eles chamam de livre expressão, porque eles precisam continuar fazendo fake news e não querem ser responsabilizados. Então, a gente ainda vai saber qual que é esse nosso tamanho e essa nossa força. Agora, a gente também tem muita gente combativa ali dentro. A gente tem muitas pessoas que estão comprometidas em valorizar a educação, em valorizar a escola. E é isso que a gente tem feito, costurando também com pessoas do centro, levando essas pautas, sensibilizando pessoas que pensam, que têm uma ideologia diferente, mas que entendem que alguns consensos precisam ser feitos. Então, a gente tem que ter um profissional da educação valorizado, com dignidade, a gente tem que ter uma escola, um ambiente que seja saudável. Isso passa pela estrutura do prédio, saneamento básico, a gente precisa ter uma merenda de qualidade, a gente precisa ter um currículo que seja forte, porque não adianta você falar, defender algo, mas o seu filho na escola particular que tem um outro tipo de educação. Então, algumas coisas a gente tem conseguido consensuar. Então, a gente ainda vai ver, de fato, como é que vão ficar essas situações, porque a gente ainda não colocou nenhum projeto, o Executivo ainda não mandou nenhum projeto, a gente não colocou em pauta, na verdade, né? Ainda um projeto que a gente possa medir essa correlação de forças. Aqui, bom, primeiro a questão do piso salarial, né? Como é que pode não cumprir o piso salarial? Quer dizer, se eu não me engano, acho que nem São Paulo está cumprindo, né, o piso salarial. Sabe, um estado que não... em São Paulo também, parece que o governador achou que tem um percentual muito grande de dinheiro para a educação, ele quer tirar um pouco para mandar para a saúde ou coisa assim, se eu não me engano, se eu ouvi direito o que está acontecendo aqui em São Paulo. Na frente paulista, nós estamos montando aí com especialistas, diretores de escola, professores, etc., tentando montar um trabalho para mudar esse ensino básico. Também na pública, a gente já está nos organizando para ter estudos
trabalhando essa questão da mudança do ensino básico. Como você vê a sociedade? Quando eu falo sociedade, eu sei que pais é o mais difícil, mas até professores, como é que os professores reagem a isso? Porque, na verdade, isso que ele falou, como professores reagem à sociedade, há liberais que defendem o ensino como emancipação, porque veio uma ideia iluminista, né? E o Adam Smith, ele criticava, que ele criticava esse tipo de educação restritiva para os trabalhadores. Curioso, não? Então, assim, onde estão esses liberais, né? E eu vejo pessoas de esquerda, então, têm essa compreensão que os liberais já tinham, né? Há muito tempo. Então, completando o que o Góes falou com relação à sociedade, com relação aos professores, o que fazer, né, para aglutinar novamente e criar essa corrente defendendo um ensino emancipador? Então, foi você mesmo, Marcos, que falou que a gente enfrenta uma campanha de assédio moral contra os professores. Então, hoje, você pensa assim, ó, quem são os profissionais da educação, né? Então, a maioria são mulheres, quase 90%, e isso diz muito num país como o nosso. A gente tem, então, por isso que também tem uma legitimização, uma legitimidade, essa precarização da nossa força de trabalho, que está ligado a essa estrutura machista que a gente tem. Mas esse assédio moral, essa campanha de assédio moral, junto com uma censura muito grande, junto com uma falta de efetivação da gestão democrática, ela tentou, e em alguns lugares avançou, nesse sentido das pessoas não entenderem que elas precisam se colocar. Quando a gente tem um posicionamento autoritário, aí que a gente precisa se incidir contra, e não ao contrário. Mas faz com a ideia da escola sem partido. Olha, eu estou na comissão de educação da Câmara, né? Sou membro titular dessa comissão. Só que tem mais 15 pessoas dessa comissão que são da bancada da bala que estão lá. 15. E eles estão lá defendendo que a gente faz doutrinação ideológica o tempo todo, a questão da doutrinação ideológica e também a questão do armamento nas escolas. Essas são as duas pautas que eles têm. E essa questão da doutrinação é justamente em torno dessas disciplinas que estão sendo retiradas do nosso currículo, em torno dessa metodologia crítica, reflexiva, em torno do ensino da geografia, de história, de filosofia, de sociologia, em torno dessas matérias que essas pessoas perseguem. Então, existe uma orientação ideológica da parte deles, de não querer que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento, e essas pessoas foram eleitas com essas pautas. Então, toda vez, quarta-feira tem sessão, a gente vai enfrentar lá uns 3, 4 projetos que eles querem colocar, que eles querem fazer, e audiência pública, e não sei o quê. É o tempo todo esse assédio. Então, assim, eu acho que, apesar de tudo, eu sou uma otimista, sou muito otimista. Porque, assim, olha, a gente vê que São Bernardo do Campo fez 10 dias de greve agora no começo do ano. A gente vê os professores de Ribeirão Preto também em movimento de greve. A gente vê professores de Carapicuíba também em movimentos organizados de reivindicação por qualidade de ensino. Então, eu acho que tem uma orientação, tem uma força aí das pessoas se movimentar. E o que a gente tem dito, até sábado eu estive em Suzano, na POSP, da sede, a gente usou a sede da POSP, a gente conversou com mais de 10 cidades ali da região, com representações, é que a gente precisa exatamente
trabalhar todas essas questões no nosso projeto político-pedagógico, fortalecer as nossas instâncias de gestão democrática da escola, através dos conselhos de escola, grêmios, assembleias, que essas questões precisam ser pauta de reunião com as famílias, que a gente precisa fazer o trabalho inverso, a gente precisa trazer essa discussão da nossa sociedade, do nosso currículo, do nosso conhecimento, como um aspecto importante do cotidiano da nossa escola. Eu tenho visto nos jornais jovens reclamando já, né, do ensino médio, apontando várias falhas, né? Achei muito interessante um jovem que disse que escolha continua sendo apenas para aqueles que conseguem entrar num restaurante e escolher em algum à la carte, né? Chamou a atenção a questão dos cursos de superiores para essa área de docência, mais voltados para a docência, que são, na sua maioria, em EAD. E aí existe uma pesquisa que disse que em cada 3 pessoas que fazem um curso EAD, uma abandona, porque não dá conta, tá? E aí, além disso tudo, eu ainda me lembro também que no estado de São Paulo, parece-me que os estudantes de ensino médio que estudam à noite estão com carga horária em torno de 90% de EAD, tá? Então, assim, uma coisa que você não consegue imaginar o que será o futuro, né? Porque se você não reverte a atração, né? Você não promove um movimento e um programa de incentivo, né, da juventude pela docência, realmente nós vamos passar por um apagão, porque existem dados sobre isso, né, mas aqui não dá nem para a gente falar sobre eles, porque é muita coisa, mas realmente é preocupante essa questão da docência. Sim, Rosário, você tem muita razão no que você está falando. Primeiro, com relação aos jovens protagonistas desse processo. A gente, de enfrentamento dessa reforma, essa faixa da reforma do ensino médio. É muito importante que eles sejam ouvidos, que eles, porque, veja bem, para completar, eles estão fazendo tudo isso no contexto onde a pandemia está menor, mas a gente, por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente continua com o decreto da pandemia, enfim, a gente vem de 2 anos muito difíceis da pandemia, então, e que ninguém fala mais sobre isso. Então, a gente tem o que aconteceu, parece que fica para lá, essa geração é uma geração que está sendo, assim, muito prejudicada, assim, gravemente, porque a gente tem a pandemia, a gente tem essa nova reforma do ensino médio, e aí a gente precisa ouvi-los, porque, de fato, a gente tem um apagão mesmo, teve um apagão da educação durante a pandemia, porque a gente não teve políticas do governo federal com relação a isso. Ele vetou, por exemplo, o uso da internet. Além de ele não fazer tudo que foi feito, ele deu um jeito de coibir. Então, isso é muito sério. E esses jovens, eles precisam assumir esse lugar de protagonismo. E eu lembro, Rosário, que assim, quando a gente teve ocupações nas escolas, que foi um pouco, não foi por conta dessa reforma, mas foi de uma outra reforma, foi um movimento muito importante, pedagógico, porque também nos motivou e nos ensinou a outros meios de luta, de enfrentamento, mas os jovens, quando eles assumem esse protagonismo, eles conseguem levar as coisas de uma outra perspectiva, então é muito importante. Então, é fundamental que eles sejam ouvidos. O que no governo de transição, houve um relatório desse governo de transição. E nesse relatório
Educação, ficou acordado que só os temas que tinham ponto pacífico, que iriam com data, com cronograma para a execução do governo, que assumiria dia 1º. E aí a reforma do ensino médio não houve acordo, porque a gente sabe que tem um lobby enorme, né, capitaneado pela Fundação Lema, todos pela educação. Esses grupos, só eles estão defendendo a farsa do novo ensino médio. Você não pega um professor defendendo, você não pega um aluno defendendo, você tem essas grandes corporações, porque é bem isso que você está falando. Ela é tão perversa, essa reforma, porque assim, ela ataca a educação de várias maneiras. A gente ficaria horas aqui, inclusive a gente aprovou um seminário que vai acontecer na Câmara, dia 17 de maio, onde a gente vai discutir a reforma do ensino médio, vai ser o dia inteiro, porque não teve acordo, não conseguimos fazer em 4 horas. Então, essa questão de que você tem uma matéria que você não precisa ter uma especialização para você ensiná-la. Então, portanto, qualquer um pode ensinar, inclusive quem não tem formação nenhuma, é algo que eles sempre tentaram fazer, e agora eles conseguiram implementar. O ministro Camilo, né, nessa audiência lá da Comissão de Educação, ele disse que a implantação foi feita sem diálogos, né, e que por isso está toda truncada, e que ele vai abrir o diálogo e não sei o quê e tal. E, até agora, o único diálogo que ele abriu foi uma pesquisa online, pelo que eu estou entendendo, porque todos os educadores que eu conheço que estão tentando conversar com ele não se dispõe a conversar. Então, acho que o Ministério da Educação está extremamente impermeável à discussão que está se fazendo aqui fora, e a gente precisa romper isso para tentar conseguir alguma coisa. Você tem alguma notícia sobre isso? Você vê alguma possibilidade? Eu queria só prosseguir o que ela comentou, né? A necessidade de fomentar o diálogo, né? E por isso que a pública também ela insiste em fazer cursos de formação, lives, né? Quanto maior esclarecimento, a gente deve investir no maior esclarecimento possível, né? Audiências públicas, né? Aí você como parlamentar utilizar esses meios, né, para levar a discussão, trazer professores, né, para a discussão, irmos até onde os professores estão também. Então, é basicamente isso, né? Como a Rosália falou, fomentar o Ministério da Educação para que fomente, né? Cobrar o Ministério da Educação que fomente diálogo. E nós, dentro do nosso quintal, fazemos o que é possível. Esclarecimento, cursos, lives, etc. Senão, a gente vai ficar truncado numa ideologia da modernização, que, na verdade, é um desmonte do conhecimento, né? Na audiência pública, eu mesma questionei o Camilo, o nosso ministro, sobre essa questão de como se dará essa consulta, como que eles vão organizar. Então, ele disse que ainda está nesse processo de elaboração dessa estratégia e que ele vai fazer essa abertura para o conjunto da população, para os estudantes e tudo mais. Paralelamente a isso, vai ser restabelecido o Fórum de Valorização da Educação, que é uma instância que tinha no MEC e que foi extinta. Então, esses conselhos de participação, o que a gente está bem percebendo é que está sendo retomado aos poucos no Ministério, que foi desmontado. Então, essas pessoas estão chegando, ainda estão sendo anunciadas, ainda estão tomando posse. Infelizmente, a gente queria que fosse uma coisa mais séria. Mas, olha, Rosário, é importante a atuação do MEC, mas veja bem, só de ele ter suspendido o cronograma, não sei se vocês acompanharam, de implementação da fase do novo ensino médio, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo
soltou uma indicação, uma resolução dizendo que o MEC não tem autonomia para suspender o cronograma. E junto com ele, outros conselhos fizeram o mesmo. Nós já denunciamos isso ao Ministério Público. Depois eu posso passar para o Góes esse parecer. Eles falaram que ele não tem competência, porque existe um lobby arquitetado. Então, a gente vai ter que fazer esse enfrentamento no MEC, sim, porque ele está sentindo a pressão, mas eu acho que no campo, pelo menos os partidos progressistas, eu não vejo ninguém titubeando com a relação que a gente precisa fazer a revogação total da lei, dessa farsa, mas existe sim um lobby e que eles estão aparelhados, inclusive nos conselhos estaduais de educação. Então, olha que absurdo, orientando as escolas a seguirem com a implementação do programa, que ele não tem, falando que ele não tem a prerrogativa de fazer isso. Então, assim, é uma matéria que está sendo muito disputada. E a gente, sim, precisa se fortalecer, a gente precisa, sim, chamar os estudantes para ocupar as ruas, a gente precisa fazer esse debate com a população, porque é, sim, um ataque histórico, absurdo, e que a gente tem que se indignar, a gente precisa revogar. E seria muito importante a pública também mandar representação para essa plenária, que vai ser o dia inteiro, no dia 17 de maio, e vai pegar fogo, porque vai vir gente deles, vai vir a nossa gente também, e vai ser uma plenária que a gente vai medir aí as capacidades para a gente fazer essa narrativa. E veja que também existe a grande imprensa que apoia também o novo ensino médio. Tanto é que a gente passou essa pauta para eles, eles não divulgaram. Desse absurdo do Conselho Estadual de Educação ter feito isso que eles fizeram. Eles não divulgaram. Porque existem forças aí que estão muito bem organizadas. Então, o que a gente tem que fazer? A gente também tem que se organizar e ficar a pé e mostrar o presidente Lula que isso é, sim, fundamental para o nosso projeto de refundação do nosso país. A gente não vai ser o país da esperança com essa farsa do novo ensino médio. E a gente não tem que abrir mão, e essa vai ser a nossa função lá no Congresso, lidando as nossas pautas. Chegamos ao fim de mais um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. O programa Cidadania e Serviço Público. Até o nosso próximo programa. Esperamos vocês.